Prontinho. Sejam muito bem-vindos, tá? Ao nosso treinamento, que é o Seja Ouvida. Eu vou passar o teste aqui durante a aula, a gente vai fazer esse teste juntas, tá? É o que eu mandei para algumas mentoradas antes, para que elas fizessem esse teste para ver se fazia sentido e todo mundo ficou completamente apaixonado. Eu vou explicar como que vai funcionar a nossa aula, tá? É uma aula bem objetiva, bem mão na massa, então você vai se conectar com muitas coisas, com muitas questões, tá? Eu vou abrir aqui o PDF para mostrar para vocês e eu tô com o PDF do teste também. A gente vai fazer o teste depois que eu explicar algumas coisinhas para vocês, tá? Eu sei que vocês amam o teste, já quer sair fazendo o teste, mas espera porque vai valer a pena, porque esse teste é muito legal. Vocês vão entender exatamente qual que é o propósito de vocês, onde é que está esse propósito. Então é um negócio assim que faz muito sentido e gera muita clareza, tá? Bom, gente, o que que eu quero trazer aqui para vocês em relação a propósito, né? Eu quero começar fazendo uma reflexão aqui com vocês. Você já reparou que nenhuma criança, ela pergunta qual que é o propósito dela? Uma criança, ela existe. Ela canta sem saber cantar, ela dança sem saber dançar, né? Ela faz perguntas sem medo de parecer burra. Imagina sem ficar pedindo permissão se pode imaginar se aquilo é certo ou errado. Em que momento da vida nós deixamos de ser essa pessoa? Talvez a grande pergunta não seja como eu encontro o meu propósito, em sim, em que momento eu me afastei de mim. Em que momento eu me desconectei de mim? E a gente tem aqui muitas reflexões sobre esse tema que eu queria começar falando aqui com vocês e até contar uma história que eu gosto bastante. Por que eu queria fazer essa reflexão aqui com vocês? Porque falar de propósito é algo que a gente escuta muito, né? É algo que toda hora a gente fala e parece que quanto mais a gente fala de propósito, mais subjetivo fica, né? Eu me sentia assim, falava, meu Deus, quanto mais eu falo sobre propósito, quanto mais eu descubro sobre propósito, menos eu sei o propósito, parece uma coisa muito turva. Será que é o sentido da vida? Será que é a minha profissão? O que envolve esse propósito, né? Então, a gente precisa entender qual que é esse conceito, que é algo que a gente vai trabalhar aqui, e a gente também precisa entender por que descobrir, né? Eu gosto muito de uma história que é a seguinte: tinha duas crianças e essas duas crianças elas estavam brigando na cozinha. O pai foi ver o que estava acontecendo com essas crianças que estavam brigando, né? E aí ele falou: o que está acontecendo? Por que vocês estão brigando tanto? O que vocês estão gritando, né? E aí os dois menininhos falaram bem assim: ah, é porque a gente quer uma laranja e só tem uma laranja. E aí pergunta-se, né, o que fazer se tem uma laranja e duas crianças brigando por conta de uma laranja? A resposta ela parece muito óbvia. Corta a laranja no meio, dá metade para um, metade para outro. Só que não é essa a resposta correta. A resposta correta é perguntar para a criança número um: por que você quer essa laranja? E aí ela vai responder: eu quero fazer um suco de laranja. E perguntar para a criança número dois: por que você quer essa laranja? Falar: eu quero a raspinha da laranja para colocar com açúcar. Então, nesse exemplo bobinho, quando você pergunta o porquê, você consegue tomar uma decisão que não tem prejuízo algum. E isso reflete muito o nosso propósito, isso reflete muito a nossa missão. Nesse exemplo bobo, qual foi o prejuízo? Foi meio suco, né, e meia casca. Esse foi o prejuízo, certo? Só que na vida, o prejuízo, ele é imensurável. Ele é imensurável. É muito grande o prejuízo quando a gente não tem um propósito, quando a gente está perdido, quando as coisas perdem o sentido. E chega um momento da nossa vida, eu quero até saber se vocês já estão passando por isso, né? Você olha e se fala, tá, mas por quê? Quando a vida ela tá pedindo mais um sentido, você parece que você vive um tempo no automático que você não percebe, não te incomoda, né? Só que chega um momento em específico que você começa a falar, cara, por que que eu tô vivendo isso aqui? Qual é o sentido de tudo isso aqui? E como eu faço para sair disso? Como que eu faço para mudar essa situação, né? Como que eu faço para mudar essa minha realidade? Então, esse momento, ele é extremamente significativo para a gente. E o propósito, gente, ele é o único caminho para vocês serem livres de verdade,
É o único caminho para você ser próspera. É o único caminho para que você consiga, de fato, ter uma vida em que você não viva para suportar. Você viva a sua escolha. Porque hoje muitas pessoas elas estão vivendo para suportar a vida. Elas têm vícios para conseguir suportar a vida, elas viajam para conseguir voltar e suportar a vida. Então, até quando a gente vai ficar vivendo para suportar a vida, né? Antes de eu viver o meu propósito, era muito isso que eu sentia, né? Que eu estava suportando. Eu era advogada, depois eu até conto um pouquinho aqui para vocês, mas não é o foco da aula. Eu era advogada, eu atuava, só que sabe quando você sente que aquilo não é para você? Eu era boa naquilo, mas aquilo me estressava. Era como se aquilo tivesse, não sei, me dá um buraco, sabe? Tipo, não era um sentido, não era aquilo que eu gostava de fazer. Então, fazer essa transição de carreira mudou a minha vida 8, 9 anos atrás. Eu precisei de muita coragem para fazer isso, precisei tomar uma decisão que não fazia sentido na minha cabeça, mas fazia muito sentido no meu coração. Quando a gente tem um propósito, o propósito ele faz muito sentido no nosso coração, mas faz pouca lógica ali na nossa mente, tá? Então, vamos começar aqui. Peraí, vocês não estão vendo meus slides? Ih, gente, vou ter Ó, o teste tá insistindo em abrir aqui para vocês, hein? Vocês não estavam vendo o teste? Agora voltou. Existe uma pergunta que a maioria das pessoas passa a vida inteira adiando. E adia porque lá no fundo intui que a resposta vai exigir tudo dela. A pergunta é simples: para que eu existo? E hoje eu vou ajudar vocês a olhar para frente, né? Porque do outro lado dessa pergunta mora a versão que o mundo vai ouvir, tá? Então a gente precisa entender esse motivo. Vocês precisam se conectar com esse propósito, porque nesse propósito está a fonte de riqueza de vocês, está a voz que vocês têm no mundo. Não sei se vocês têm essa vontade, né? Mas eu sempre falo que o palco é dos improváveis. Quando eu comecei, minha comunicação era ruim, eu era uma pessoa extremamente insegura, eu era uma pessoa que não tinha muitas perspectivas, né? Mas eu, de fato, tive esse ato de coragem e eu lembro que eu recebi uma mensagem. Sabe quando você manda um direct errado? Tipo assim, a pessoa encaminha e era para falar uma coisa ruim de você para outra pessoa, mas ela fala para você, ela encaminha para você. A pessoa pegou e falou assim: essa daí é pouco provável. E eu nunca esqueci desse direct, porque eu falei, putz, cara, ela tá falando assim, ela tá querendo trabalhar com pessoas, subir no palco, ser palestrante, mas ela é pouco provável. E aí hoje o grito de guerra, né, do Mentores de Elite, da formação, é o quê? O palco é dos improváveis. O palco, de fato, é dos improváveis. Então eu levo essa bandeira comigo. O palco é dos improváveis. E aí quero começar contando aqui para vocês uma outra historinha. Tinha um homem que ele herdou um pedaço de terra do pai dele. E aí todos os dias ele caminhava por aquele campo e reclamava porque a terra que o pai dele deixou era muito seca, muito seca. E ele olhava ao redor e falava assim, gente, mas ao redor tem terras tão férteis, por que que meu pai deixou para mim uma terra tão seca? E os anos foram se passando. Até que um velho agricultor passou por aquele lugar e olhou para a terra por alguns instantes e perguntou: Você já cavou? Aí o homem falou: Não, não tem nada para encontrar, né? E aí o velho pegou uma enxada e começou a cavar aquela terra seca, né? E a alguns centímetros abaixo da superfície ele encontrou dezenas de sementes. E eram sementes muito férteis, sementes muito boas, né? E aí o cara fica impressionado e o velho fala: o problema nunca foi a ausência de sementes, foi a profundidade dos seus olhos. E é isso que acontece com muitas pessoas, passam a vida inteira dizendo: eu não tenho um propósito, quando na verdade nunca cavaram fundo o suficiente para encontrar aquilo que já estava dentro delas. Para a gente viver a mágica do propósito, a gente também precisa viver a mágica da cura. Um não caminha sem o outro. Presta atenção nisso. Um não caminha sem o outro. Aquilo que mais machucou você talvez esteja apontando para aquilo que você nasceu para curar. E isso daqui, gente, não é muito esquisito?
Por quê? Vamos conversar sobre isso, tá? Vamos lá. Presta bastante atenção. Se você está na escola e você tira uma nota baixa em matemática e você tira uma nota excelente em português, o que que fazem com você? Reforço de matemática, vamos estudar matemática. Onde já se viu, você tirou uma nota muito baixa em matemática, né? É assim que funciona. Só que você vai lá e tem que estudar matemática, claro, você precisa passar de ano, você precisa aprender matemática, só que você, em nenhum momento, é incentivado a estudar o português que você tirou 10. Então, a vida inteira, nós somos treinados para quê? Para olhar para os nossos pontos fracos. Só para os nossos pontos fracos. E a gente olha para esses pontos fracos como se eles fossem algo que podem acabar com a gente. Por isso que a gente tem medo de olhar para esses pontos fracos. Por isso que as pessoas têm medo de errar. Claro que dá medo de errar. Porque você fala, pô, se eu errar, as pessoas. É como se o erro definisse uma competência. Como se o ponto fraco também definisse nossa competência. E aí a gente chega na vida adulta e presta bastante atenção. A gente vai ter o quê? Uma fraqueza, uma dificuldade. E essa dificuldade, o que que a gente vai tentar fazer? Driblar ela, fazer com que ela não acabe com a nossa vida, né? A gente vai tentar maquiar ela ali para que ela não acabe com a nossa vida. Só que, na verdade, essa dificuldade, ela é justamente o nosso maior chamado. Essa dificuldade é justamente onde reside a sua maior responsabilidade. O que que eu ensino tem 8, 9 anos para quem não me conhece? Disciplina, execução e vendas para mentores e terapeutas. Eu tenho formações, né? Qual que foram as minhas maiores dificuldades? Eu era extremamente procrastinadora. Eu era uma pessoa extremamente indisciplinada. Eu tive muitas dificuldades com vendas. Eu quase desisti do meu propósito porque eu não conseguia me vender. E eu sempre tive dificuldade de aprender. Então, das minhas maiores dificuldades, eu não tive só que driblar essas dificuldades. Eu criei mecanismos e esses mecanismos, eles funcionaram para outras pessoas. Porque as cicatrizes que vocês carregam, elas são cura para outras pessoas. E a gente precisa falar sobre isso, porque o mundo está pedindo isso. O mundo está pedindo mais essência, mais verdade. Hoje está todo mundo muito robótico, né? As ondas da inteligência artificial. A inteligência artificial fala uma coisa, aí está todo mundo repetindo, as pessoas não sabem mais escrever um texto, só sabe fazer texto na inteligência artificial, né? Só consegue fazer um post usando o GPT, você não tem mais escrita, as pessoas não conseguem, as pessoas estão emburrecendo, a gente está perdendo a verdade, tem profissionais que são bons, mas estão invisíveis no mercado, eles não conseguem ter resultado. Quem é que já atua com comportamento humano? Manda aqui para mim no chat. Quem já atua, e manda para mim quem quer atuar, quem sonha em atuar. Manda para mim também, tipo, eu quero atuar. Só para eu ver como que vocês estão divididos aqui que eu vou falando. Ó, quero atuar, perfeito, sonho em atuar, quero atuar, pretendo atuar, perfeito. É um mercado, gente, que de verdade é altamente próspero. E eu vou falar para vocês, a gente vive hoje no desenvolvimento humano uma das maiores escassez de profissionais. Você pode falar, mas onde eu vou tem um terapeuta, um psicanalista, um coach. Mas esses profissionais, eles não sabem comunicar a mensagem, eles não estão na lista de serem contratados. A gente vive uma escassez absurda de profissionais, tá? Escassez absurda de profissionais, de palestrantes do desenvolvimento humano, de pessoas que vão lá e vão treinar outras, pessoas que vão conseguir se comunicar. Então, assim, a gente vive maior escassez. Era para estar o mercado assim fervendo, mas a gente vive uma escassez. Hoje tem poucos profissionais que assim, a pessoa olha e fala, cara, eu quero esse profissional. Essa profissional eu escolho de olhos fechados. Você pode até olhar e falar, pode ser, vou testar com uma certa desconfiança, sabe? É por isso que tem muitos profissionais que têm a agenda, eu até estava conversando com uma mentorada,
Ela falou assim, Jana, eu não tenho perspectiva de abrir agenda. Não tem perspectiva, não tem data para abrir agenda. Entende? É isso. É, meu propósito é ajudar mim e minha família sem vender, sem me expor, sem fazer marketing. Meu propósito, tá, quero poder doar, contribuir de forma anônima. É um propósito válido ou é um propósito que precisa necessariamente gerar impacto coletivo e alcançar muitas pessoas? Que você, porque o que você tem que pensar? Ele não precisa ser algo para multidões. Não acho que precisa ser algo para multidões. Mas se você fala que o que você quer transformar, né, ajudar pessoas próximas, isso provavelmente não é o teu propósito. Isso é só o teu caráter, porque assim, é difícil alguém aqui não queria ajudar amigos, familiares? Acho que é uma coisa, todo mundo você falar assim, ah, eu quero, tenho um amigo, né? Dificilmente você encontra uma pessoa que fala, olha, eu não quero nem saber dos meus familiares e dos meus amigos. Isso é a coisa mais comum do mundo. Então, isso não é um propósito, isso é uma coisa do caráter, né? Você é uma pessoa que quer ver todas ao seu lado bem, né? Então, isso não seria propósito. Agora, quando você fala sem vender, sem fazer marketing, se você tiver uma fonte de renda, né? Se você tiver um- uma forma de fazer dinheiro e ajudar essas pessoas, não necessariamente você precisaria disso, tá? Não necessariamente você precisaria disso. Se você tiver essa fonte, né? Porque assim, quando a gente fala de dinheiro, alguma coisa você está vendendo. Se você não está vendendo um serviço, você está vendendo a tua hora, né? Então, alguma coisa você está vendendo. A não ser que você fala, cara, não, eu tenho um dinheiro guardado e ele rende, alguma coisa assim. Você está vendendo tua hora, né? Então aí eu investigaria até um certo bloqueio com o dinheiro, tá? Além de mudar minha própria vida, mudar a vida de outras pessoas. Confesso que no começo achei que era conversa de vendedor, mas é o que diz. O começo não é fácil. Não é fácil porque o mercado está difícil, e sim que a autoconfiança é baixíssima. Exatamente, exatamente. Gente, é um mercado que está movimentando bilhões, bilhões. A gente está na era que as pessoas sabem o que é comportamento humano, que sabe que terapia não é coisa de doido. A gente está no melhor momento porque as pessoas têm acesso à consciência disso. Isso daí é uma coisa que é absurda, é absurdo, tá? Eu, por exemplo, eu tanto de gente que eu dispenso, por quê? Porque não tem como. Eu não consigo atender. Eu não consigo atender minha demanda. E as pessoas só falam, cara, eu quero ser atendida por você. Entende? Então, é isso. Você vai entender, Fer, por que você tem essa dificuldade de atrair clientes. Você muito provavelmente está desconectada do que faz esses clientes virem. Vocês têm que pensar o seguinte: quando a gente fala de clientes, a gente precisa ser o quê? Uma pessoa coerente. Concorda? Então a gente precisa ser coerente. Se eu, por exemplo, estou aqui falando para vocês sobre venda, sobre propósito, eu vivo o meu propósito. Eu enriqueci com o meu propósito. Eu morava num apartamento que não tinha fogão nem geladeira. E é ali que eu comecei. Eu vendi meu carro para entrar em mentoria, eu vendi coisas para fazer as minhas formações, porque eu não tinha dinheiro. Então eu tenho essa coerência, eu tenho essa potência e tenho um método, tá? Então aquilo que mais machucou você talvez esteja apontando para aquilo que você nasceu para curar. Essa aqui sou eu, espero que vocês falem, ai, não parece muito. Uma parte acima do peso, né? A outra, eu tava com um problema no olho, né? Eu tava com um problema no olho muito sério. E, gente, esse problema que eu tive no olho, vocês conseguem ver nessa foto, o tanto que tá vermelho nessa foto que eu tô. Eu tinha cara de menina, né, um pouco mais, né, do que mas percebe o tanto que esse olho era vermelho e assim, a gente não tinha colírio, não tinha o que fazer para esse olho melhorar. E o meu oftalmologista falou, Jana, isso é emocional, não tem mais o que fazer. Tipo, é emocional, a gente precisa olhar para o teu emocional. E assim, gente, pro oftalmo falar isso, depois de passar um monte de colírio, é porque de fato o negócio era mais sério, porque não tinha nada no olho, eu fiz exame e tudo, né? E eu comecei a investigar o que que eu estava sentindo. E aí, você sabe o que que é mais louco disso? Eu tive um sonho. Sabe qual que era esse sonho? Eu sonhei que eu estava na frente de uma porta, que era aquelas portas de casinha de boneca, sabe? Aquelas casinhas de boneca que tem uma portinha pequenininha. E aí meu olho doía olhando para aquela porta. E aí eu virava e olhava uma porta gigante, e aí meu olho parava de doer. Então era meio que simbólico para eu parar de olhar
para a porta pequena e olhar para uma porta maior. E era isso que eu tava fazendo, né? Eu estava olhando muito para a advocacia, para aquilo que parecia ser a porta da minha vida, mas aquilo não é. A gente precisa aprender a desistir, aprender a perder, para conseguir conquistar as coisas que a gente quer. Eu queria que vocês pegassem um papel agora e que vocês escrevessem 3 sonhos. Para 3 sonhos assim que você deseja realizar. Não precisa ser super específico, pode ser uma quantidade de dinheiro, pode ser uma casa, algo material para a gente conseguir mensurar um pouco melhor. Para a gente conseguir mensurar um pouco melhor. Você vai colocar esses 3 sonhos, coloca aí no papel esses 3 sonhos, só que toma cuidado com uma coisa, de você colocar esse sonho com base no como que você conhece. Porque às vezes a gente faz isso, né? Ah, eu vou fazer isso aqui porque é mais ou menos isso. Mas não. Vocês acham que, por exemplo, quando o Santos Dumont lá, junto com aqueles irmãos lá, criaram um avião, eles falaram bem assim: a gente quer um meio de transporte que voe. Vocês acham que eles sabiam como? Óbvio que não. Não fazia ideia do como. Mas eles determinaram o que eles queriam e foram atrás do como. O como é depois. O como é depois. Como é depois. Não é agora. O como é depois. Então, pô, mas eu não sei como fazer isso. Pô, eu quero trabalhar no digital, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero ter um produto ali de 297 que vende todo dia, pelo menos umas 10 vendas, né? Eu quero fazer dinheiro de uma forma mais leve, tranquila, ter um estilo de vida mais calmo, que isso é uma coisa que você pode querer ter, né? Eu quero atender umas 2, 3 pessoas por semana, enfim, coloca esse seu sonho. Coloca esse seu sonho. Coloca aí uns 3 sonhos seus aí. Por que que eu tô falando para vocês colocarem esses sonhos? Porque esses sonhos, eles são um destino. E eu quero que vocês imaginam como se fosse um mercado perto da casa de vocês, que vocês têm que ir fazer a compra do mês ou comprar alguma coisa para casa de vocês. Se vocês vão se dirigindo ao mercado, durante o caminho para chegar nesse mercado, você fica se perguntando, cara, será que o mercado vai estar lá? Mas será que se eu continuar andando aqui o mercado, eu vou chegar no mercado? Você não faz isso. Por quê? Porque você tem certeza absoluta que aquele caminho vai te levar ao mercado. Por isso que a disciplina é a maior expressão da nossa fé. Quando a gente delimita um sonho, por que que a grande maioria das pessoas, isso tem pesquisas, né? Menos de 5% das pessoas alcançam sonhos que muitas vezes elas determinam. Porque elas não têm confiança de que aquilo vai acontecer. Porque elas estão com um discurso de lamentação, porque elas estão travadas emocionalmente e não trabalham isso dentro delas. Porque você não tem aquela confiança de que se você fizer aquilo, você vai alcançar. Por isso que vocês mudam a rota o tempo todo. Quantas vezes você já mudou de rota? Não, eu vou fazer isso aqui para eu vender mais, eu vou fazer isso aqui para atrair o cliente. De repente você muda a estratégia. De repente você vai para uma outra estratégia. De repente você vai fazer uma outra coisa. Cada hora você está estudando uma coisa. Você não segue firme em caminho algum por falta de confiança. Então, a confiança é algo que vai ser fundamental para vocês viverem o propósito de vocês, tá? Então, aqui, gente, só para vocês verem, né? Eu era bem acima do peso, tinha esses problemas no olho, fora outros vários problemas que eu tinha emocionais, né? Não visíveis, né? E eu virei uma treinadora comportamental especialista em disciplina e execução. Da minha dor nasce o quê? Olha isso, gente. Procrastinadora frustrada sem dinheiro, nasceu meu maior chamado. Já treinei aí muitas pessoas, sou palestrante, que foi um treinamento que eu fiz na Força Aérea Brasileira. Então, da minha dor, lembra que eu falei na dificuldade? Que a gente não deve o quê? Querer se livrar da dificuldade? Por quê? Presta bastante atenção. Embaixo dos seus sonhos, você vai colocar 3 dificuldades suas. 3 dificuldades.
eu procrastino, eu não tenho tanta autoconfiança, não sei, coloca aí 3 dificuldades que você tem. Procrastinação, é, falta de autoconfiança, falta de foco. Falta de foco pega muito vocês. Bloqueio com dinheiro, né? Tem muitas pessoas que têm uma péssima relação com dinheiro. Coloca suas 3 dificuldades que você pensa rapidão nelas. Você vai perceber, durante todo esse treinamento, que essas dificuldades, elas não devem ser eliminadas. Elas devem ser transformadas. Imagina um diamante. Ele não precisa da lapidação para a pedra sair? A dificuldade é o diamante em pedra bruta. Você vai olhar para as suas dificuldades e para os seus sonhos e entender que essas dificuldades, quando transformadas, elas levam vocês para os sonhos de vocês. Dificuldade a gente não elimina, a gente transforma. Aqui, de treinadora comportamental, que não sabia se vender, porque eu descobri meu propósito, mas não sabia como fazer dinheiro com ele, né? Então, aqui, eu não tinha sofá também na casa, né? Então, eu tinha muita dificuldade, eu quase desisti por não saber vender, era muito frustrante para mim ter formação, saber que eu tinha um trabalho ético, saber que eu podia transformar a vida das pessoas, mas não conseguia alcançar essas pessoas. E aí, eu saí disso para uma empresa multimilionária. Eu tenho hoje 6 formações reconhecidas pelo Ministério da Educação. Essas 2 fotos foram do nosso primeiro congresso que a gente teve do Mentores de Elite. Isso daqui é um print, né, de quando eu abro as minhas mentorias, que sai e vem dali o tempo todo, é bem gostoso, né? Tem aquele barulhinho, mas isso é algo que eu conquistei. E eu não conquistei isso, gente, vindo de um ponto A perto. O meu ponto A, como vocês podem ver, ele era bem distante, né? Então, hoje, a casa que eu moro, minha casa, tenho uma BMW, toda a vida que eu construí foi através do desenvolvimento humano, foi vivendo o meu propósito. Eu acho muito difícil na advocacia eu ter construído tudo que eu construí, porque o nosso propósito, ele merece ser nossa fonte de riqueza, tá? E o que que é essa palavrinha propósito? Gente, propósito, ele vem do latim propositum, que é aquilo que foi posto adiante. Olha que interessante. O propósito, ele é um gesto. É um gesto de você pegar tudo que você viveu, tudo, e colocar à frente da sua vida a serviço de algo maior que você. Enquanto você espera o propósito aparecer, o propósito, ele espera você decidir. Que a sua história, tudo que te aconteceu, né? O seu propósito é esse, e você que põe ele de pé. Então, o propósito, ele é o momento em que você para de ser consequência da sua história e se torna a escolha da sua história. Só que o propósito, ele tem algo que pega muitas pessoas. Por quê? Porque o propósito, ele está ligado com a nossa voz. E hoje, o seu silêncio deixa de transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Quanto mais vocês adiam, quanto mais vocês não fazem o que tem que ser feito, mais pessoas sofrem. Não é só vocês. E do propósito a gente não pode desistir, porque não se desiste da essência. Você pode desistir dos seus objetivos, mas você jamais conseguirá desistir da sua essência. Você não vai conseguir desistir da sua essência. Sempre em alguma coisa que acontecer na sua vida, aquele propósito ele vai vir e ele vai te mostrar que você devia estar naquele caminho. Sabe quando você pensa em desistir, uma pessoa te manda um depoimento? É tipo isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Então, o propósito, ele é a nossa liberdade, só que muitas vezes a gente vai sofrer por algo que acontece na nossa cultura, né? No nosso social, e eu vou explicar para vocês, tá? O que que eu quero que vocês entendam? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês e eu quero que vocês desenhem como se fosse uma portinha.
tá? Uma portinha mesmo, sabe aquela portinha? Então, eu acho que essa história, ela expressa muito bem o que é propósito. Tem um rei, que ele é um rei muito, mas muito, muito bravo, temido, o povo tinha muito medo desse rei. Eles tinham pavor desse rei. E aí aconteceu uma guerra. E aí acontece o quê? Nas guerras tem aqueles prisioneiros de guerra. E aí os prisioneiros de guerra, eles vinham até o rei e o rei dava dois caminhos para esses prisioneiros. Primeiro caminho, tinha uma sala cheia de forca. Eles podiam escolher a forca. No final dessa sala cheia de forca tinha uma porta. E eles também podiam escolher a porta. Não importa. Todos escolhiam a forca, porque morria de medo do que o rei ia ter preparado para eles atrás daquela porta. Eles tinham pavor disso. Imagina o que esse rei deve ter preparado uma tortura, uma coisa horrorosa, né? Todos escolhiam a forca. E um dia um soldado, que era aliado do rei, ficou curioso, falou: Majestade, eu queria entender o que tem atrás daquela porta, porque todo mundo teme tanto essa porta, eu queria saber o que o senhor preparou de tão cruel. E aí o rei fala: eu vou lá te mostrar. E o soldado fica até com medo, fica até ansioso, né? Quando o rei abre a porta, adivinha o que era, gente? A liberdade. E aí o rei fala uma frase, que é uma frase que, se vocês puderem, anotem, porque essa frase, ela muda a nossa vida. A frase é o seguinte: meu caro, as pessoas sonham com a liberdade, mas pelo medo do desconhecido e apego ao conhecido, elas fazem escolhas que as fazem morrer como prisioneiras. As pessoas sonham com a liberdade, mas pelo medo do desconhecido e apego ao conhecido, elas fazem escolhas que as fazem morrer como prisioneiras. Qual forca você tem escolhido e qual porta você tem ignorado? Porque às vezes a gente fala de propósito aqui e o teu coração vai se encher de alegria. Mas se você não tomar uma atitude, você vai continuar escolhendo a forca. E isso que eu não quero que aconteça contigo. E tem uma segunda palavra que eu quero abrir na sua frente, depois de propósito, que é a responsabilidade. E, gente, olha o que essa palavrinha ela fala pra gente, que é a resposta mais habilidade, ou seja, é a habilidade de responder. A sua vida inteira, a tua história, e isso para mim é o ponto principal que vocês precisam olhar para a história de vocês. Porque, gente, a história de vocês é o que faz vocês serem únicos. Vocês já pararam para pensar nisso? Que não tem marketing, não tem nada que faz vocês serem tão únicos, tão únicas do que a história de vocês. Nada, cara, nada. A vida inteira faz perguntas. Aquela infância que te fez uma pergunta, aquela perda que te fez uma pergunta, aquele recomeço que ninguém viu você fazendo, mas te fez uma pergunta. E existe um único jeito de você responder perguntas desse tamanho, que é o que você vai fazer daqui para frente com isso. O seu propósito, ele é a sua maior resposta. Quem é que me conhece por agora? Vocês sabem por quê que eu faço o que eu faço? É claro que eu era essa pessoa indisciplinada, procrastinadora, e isso me fez olhar para o meu propósito. Porém, porém, o que me trouxe até aqui, gente, não foi uma felicidade. Não foi uma descoberta. Foi um momento difícil. Foi um momento em que, com 19 anos, com 11 anos, vou colocar que meu pai descobriu que estava com câncer. Viaja para São Paulo, para um hospital chamado AC Camargo, e ele fala que, para mim, que ele tem uma doença, que ele pode morrer e que eu preciso continuar independente da dor. Eu continuo, ele se recupera. Quando eu tenho ali uns 16 anos, minha mãe descobre um câncer de mama, vai fazer o tratamento, faz o tratamento, se recupera, mas com 19 anos o meu pai adoece novamente, câncer novamente, e ele acaba morrendo quando eu tinha 19 anos.
E foi o momento mais difícil de continuar da minha vida. Eu tive que continuar a faculdade de Direito. Foi o momento que a vida me fez uma pergunta no sentido: como é a vida sem um pedaço da vida, sabe? Só quem perdeu alguém vai entender o que eu falei. Como vai ser a vida sem um pedaço da vida? Essa foi a pergunta que a vida me fez. Eu me formei e quando eu tinha 22 anos, 22 anos, 23 anos, o meu irmão descobriu um câncer e morreu em um ano. Minha mãe, meu pai, meu irmão. Minha mãe tá bem até hoje. Só que eu enterrei meu irmão do lado do caixão do meu pai alguns anos depois. E esse momento foi o momento em que eu larguei a advocacia e entendi que não dava mais para viver uma vida sem sentido. Naquele momento, a vida me fez uma pergunta porque eu tinha assistido uma palestra de uma médica que chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Não sei se vocês conhecem. Ela fez uma palestra e ela trouxe que o maior arrependimento das pessoas no fim da vida é que essas pessoas, em primeiro lugar, dizem: eu não fui fiel a mim mesmo. Eu fui tudo que as pessoas gostariam que eu fosse, mas nada do que eu gostaria de ser. E aquilo me pegou, porque se eu fosse naquele momento, eu estava no índice. Eu era infiel a mim. Tudo que eu queria ficava para depois. Eu era extremamente infiel a mim mesma. E quando meu irmão faleceu, gente, a minha pergunta foi: até quando você vai ser infiel a você? E aí aquilo me pegou. Eu voltei do enterro dele, cancelando todos os meus processos. E eu fiz uma promessa no carro. Falei: olha, eu não sei o que que eu vou fazer. Eu não sei o que que eu sou além de advogada, mas eu sei de uma coisa. Eu vou fazer com que as pessoas sejam fiéis a elas mesmas. Não sei como, mas eu vou. E fazendo isso, eu tenho certeza que eu vou me sentir mais fiel a mim. Essa é a minha missão agora. Então, eu quero que vocês façam esse movimento de olhar para a história de vocês, porque vocês têm uma mensagem, vocês têm uma contribuição. E às vezes, aqui dentro das redes sociais, da internet, existem pessoas que não estão vivendo uma verdade, sabe? Não estão vivendo uma essência, elas não estão vivendo algo que faz parte delas, e aí a gente acaba se comparando muito. Então a gente acaba se olhando e falando: pô, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir ser assim. Mas quem disse que você tem que ser assim? Quem disse que você tem que ser assim? É o teu jeito, é a tua forma, é a tua história, é a tua verdade, é a sua convicção. Hoje a gente tem esse poder de levar o trabalho como nossa expressão. A gente tem essa possibilidade, gente. Isso alguns anos atrás era impossível. O trabalho era só obrigação. Hoje o trabalho ele pode ser uma expressão. Então você pode viver o seu propósito dentro do seu trabalho. Jana, mas você vive o seu propósito só dentro do seu trabalho? Não, eu vivo na minha vida, eu respiro o meu propósito. Eu vou no caixa de supermercado, eu destravo a caixa de supermercado, eu vivo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eu vivo isso, eu respiro isso. Hoje, desde quinta-feira, eu estou pensando nesse teste que eu fiz aqui para vocês conseguirem ter clareza do propósito, justamente porque isso me move, porque eu sei que quando vocês tiverem essa clareza, vocês vão conseguir entender o que vocês precisam fazer. Então a gente tem que olhar para a nossa história, você tem que olhar para o que você quer mostrar, parar de se comparar com os outros e trilhar o teu caminho. O teu caminho. Então, tem várias pessoas que vão formar vocês como profissionais. Tem várias pessoas que vão treinar e desbloquear vocês no mercado. Mas não existe nenhuma outra pessoa com a minha história, com a minha essência, com o meu jeitão, que a galera fala, né? Com o meu jeitão.
Não tem, não tem. E talvez isso seja o motivo de muitas pessoas falarem, eu não quero nem saber dela. E outras pessoas falarem, cara, olha a história dessa mulher, eu quero estar com ela, eu quero que ela me guie. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, o quanto nós temos de possibilidade. O chamado, ele não escolhe quem está pronto, ele escolhe quem está disposto. Você não precisa de mais certeza, você precisa de mais coragem. É a coragem. Coragem. Vocês sabem como que se desenvolve coragem? Eu estudei isso por anos, tá? Porque eu era bem acostumada a desenvolver disciplina. Disciplina é meio óbvio, não é? Você treina a execução da pessoa no dia a dia. Agora, e coragem? Aquele impulso para você tomar aquela decisão, para você fazer o que tem que ser feito, para você colocar a tua voz no mundo. Como se treina a coragem? Não se treina. Não se treina. Se desperta. Como se desperta a coragem? Com a finitude da vida. A finitude da vida é a única forma de você despertar a sua coragem. Se não agora, quando? A gente piscou e 2019 está mais longe do que 2030. Quanto tempo você vai adiar? Quanto tempo ainda dá para esperar? O propósito é o dia que a sua história inteira muda de nome. O que era ferida vira tipo uma credencial. O que era passado vira um preparo. O que era dor vira um mapa. E a vida escreveu os primeiros capítulos sem te consultar. Mas a caneta ela acabou de trocar de mão. E o propósito é exatamente isso. O dia em que você assume a autoria da própria história e decide o que ela vai construir no mundo. Onde dói, aponta. Os lugares onde a vida mais te feriu são os lugares onde você tem mais autoridade para curar. A mulher que atravessou o abandono entende muito bem sobre reconstrução. A pessoa que atravessou a escassez entende muito de prosperidade. A sua dor, ela conhece o caminho de saída e tem gente presa lá dentro esperando que alguém conheça. O ser humano, ele suporta quase qualquer dor quando sabe porque está atravessando ela. Mas até os dias mais leves se tornam pesados quando perdem o sentido. Cansaço não é quando você faz muito, é quando você faz pouco daquilo que faz você se sentir viva. Por que que hoje o povo vive cansado, sobrecarregado? Porque você está fazendo pouco daquilo que alimenta a tua alma, daquilo que te faz bem, daquilo que te leva para uma vida que você quer viver. Eu tenho uma aluna do Mentor de Elite, que é psicóloga, e ela estava com uma agenda muito, muito boa, né? Ela aplicou algumas estratégias da formação, lotou a agenda dela. Quando ela lotou a agenda dela, ela falou, Jana, para mim tem alguma coisa que tá faltando e tal, não sei o quê. Tô perdendo meio que o sentido. Será que o meu propósito é esse? Ela falou isso num plantão. Não sei se quem tá aqui vai lembrar. E aí eu perguntei para ela, antes de começar o plantão, eu mandei perguntando, eu falei, me fala uma coisa. Qual foi essa definição aqui? Qual foi esse passo, essa definição? Do que você quer viver? Aí ela, nossa, eu nem lembro quando eu fiz e tal. Eu falei, não, procura aí e me manda. E ela procurou e me mandou. Ela definiu um objetivo de que ela queria trabalhar no máximo 3 horas por dia. E ela não queria atender todos os dias. Ou seja, aquele movimento era completamente contrário. Pô, gente, a gente tem o digital, presta atenção, faz conta. Aprende a vender um produto de, sei lá, 97, 197, produtos de transformação. Você faz 30 mil reais por mês de uma forma escalável. Claro que você vai ter que investir, não é um milagre, trabalho na praia, essas coisas que o povo fala, né? Mas existe uma possibilidade.
Se você tiver uma estrutura, se você tiver uma inteligência, você faz esse dinheiro. Só que isso tem que estar alinhado com o quê? Com aquilo que você quer para sua vida, com esse sonho que você escreveu aí no papel. Com esse sonho que você tá no papel. É igual um exercício que eu fiz com a galera. Eu falei, cara, coloca um número que vocês querem transformar de vida. Aí a galera colocou números altos. Eu falei, esses números dá para vocês fazerem em atendimento? Atendendo? Pô, não dá. Então você vai ter que mudar o plano. Então vocês precisam estar muito presentes com o quê? O que vocês querem? Como vocês querem? E talvez os primeiros passos, eles não vão te levar direto para lá. Eu, no começo, por exemplo, atendia 12, 13 pessoas por dia. Mas essa trajetória precisa ter um sentido para te levar lá. Então, uma coisa, eu estou atendendo mais pessoas do que eu gostaria, por quê? Porque eu estou construindo algo para não ter que atender todos os dias. E isso faz sentido. É assim que você vai conseguir colocar a tua voz no mundo, tá? O chamado raramente chega como uma certeza, ele chega muito mais como uma inquietação. A coragem sempre chega antes da confiança, nunca depois. Sinais que seu propósito envolve transformar vidas antes da gente fazer o teste, tá? Vamos ver quem vai gabaritar. Você sente um incômodo constante ao ver pessoas vivendo abaixo do potencial que têm. Eu era o tempo inteiro, eu ficava desesperada. Você acredita que as pessoas podem mudar? Eu tenho isso, gente, desde que eu comecei. Eu lembro que uma mulher, ela entrou numa mentoria comigo e ela estava desempregada, assim, uma situação super ferrada, né? E aí eu comentei com um professor meu, né? Eu falei, caramba, eu tô com uma pessoa que tá numa situação difícil, com um mestre meu mesmo, né? E aí ele pegou e falou assim, Janine, a primeira coisa que você precisa colocar na tua cabeça não é, as pessoas não podem ter tudo o que elas querem. A mulher tá desempregada. Aí eu falei, tá, mas ela quer ficar milionária. Não, mas você tem que colocar o pé dela no chão. Eu falei, não, eu acho que ela pode ficar milionária. Eu briguei com ele com isso. Eu falei, não, se ela quer e ela pagar o preço, milionária. Mas ela tá desempregada, não tem problema. Uma situação não é destino. E eu fiz um plano para ela ficar milionária e ela ficou milionária uns 2 anos depois. E ela estava numa situação péssima, porque eu acredito, você falar para mim, nossa, eu quero construir tal coisa, eu não vejo nada como impossível. Para a gente treinar pessoas, a gente tem que ver tem que ser essa esperança, né? Tem que ver isso, cara, é possível. As pessoas naturalmente procuram você para dar um conselho, para desabafar, né? Para falar da vida. Você sente mais realização com a transformação de alguém do que com o reconhecimento que recebe. Você ama comportamento humano. Não existe pessoas que gostam, que querem transformar vidas que não amam comportamento humano. Porque só se transforma vidas com comportamento. E o último, você não quer apenas ter sucesso. Isso é um grande ponto. Não é o sucesso pelo sucesso. Não é apenas ter sucesso. Você quer algo maior que isso. Agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês que mudou o jeito que eu enxergo pessoas, tá? Existem bilhões de pessoas no mundo, né? Biografias diferentes, pessoas diferentes, mas quando você olha no fundo para o que realmente move a vida, que transforma a causa, a gente tem 6 causas. Então, eu vou precisar que vocês peguem papel e caneta para a gente fazer um teste, ok? Extremamente esclarecedor. Como que vocês vão fazer esse teste, tá? Deixa eu só colocar aqui. Você vai colocar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. A, B, C, D, E e F. Assim, tá vendo? E aí, conforme você for assinalando, você vai fazendo isso aqui, tá vendo? Ah, e 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, certo? Vocês vão fazendo isso aqui.
Deixa eu abrir aqui o teste. Ai, Jana, mas tem uns que eu fico confusa. Claro, né? Você tá tendo que decidir uma resposta, né? Então, com certeza você vai ficar meio confuso. É igual matemática, gente. Se tá fácil, tá errado. Tem que dar uma complicadinha. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Primeira pergunta. Alguém que você ama tá sofrendo. Qual é o seu primeiro impulso? Tirar a pessoa daquela situação, explicar para a pessoa o que está acontecendo, abraçar e cuidar dessa pessoa, montar um plano, resolver a briga, reaproximar ou fazer a pergunta que ela está evitando. A, B, C, D, E ou F? Você quer resolver o conflito, quer fazer a pergunta? Segundo, o que mais te revolta no mundo? Pessoas que estão vivendo presas, pessoas perdidas por falta de direção, de orientação, pessoas sofrendo sozinhas sem ter quem contar, potenciais desperdiçados, pessoas separadas por orgulho, amizades desfeitas, pessoas desconectadas da família, de relacionamento, ou gente dormindo dentro da própria vida, gente no piloto automático. O que mais te revolta no mundo? Só vai colocando um risquinho do lado da letra. Pergunta 3. Na escola, você era a quê? Defendia quem era humilhado, explicava a matéria para os colegas, consolava quem chorava escondido, organizava o trabalho em grupo, apartava as brigas, questionava o professor. Se você era mais de uma, o que que você era mais? Nossa, eu era total a. Bora? Bora que tem pergunta. Se o dinheiro deixasse de ser um problema, cara, não precisa de dinheiro mais para nada. Você passaria seus dias abrindo portas para quem vive sem saída, ensinando o que você sabe, cuidando de quem ninguém cuida, erguendo projetos do zero, reunindo pessoas em volta de uma mesa, provocando conversas que mudam vidas. Não vale falar, se o dinheiro não fosse problema, eu não ia fazer nada disso. Eu ia estar na praia, né? Eu ia estar fazendo outra coisa. Não é para essa resposta não tem. O que você está fazendo assim como missão? Pergunta número 5. As pessoas te procuram, principalmente quando elas precisam de coragem para sair de alguma coisa, alguém que faça elas entenderem, colo, ajuda para tirar uma ideia do papel, alguém que enxergue os dois lados ou uma verdade que ninguém tem coragem de dizer. Você acha que as pessoas te procuram mais para quê? Aquela sincerômetro para falar aquelas verdades, ou porque você acolhe, porque você escuta. 6.
Qual elogio te emociona mais? Você me libertou. Você me fez entender. Você me curou. Você construiu isso. Você reuniu a gente de novo. Você me acordou. O resultado desse teste é lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Em qualquer conversa, sem perceber você, mostra a saída, dá exemplos e traduz. Ou pergunta como a pessoa está de verdade. D. Transforma assuntos em passos em processos. E. Suaviza tensões. F. Vira o ângulo da conversa. O que é virar o ângulo da conversa? É trazer uma outra visão, uma coisa mais disruptiva, digamos assim. Só dá B, misericórdia. Tá tendo padrão aí, gente? Qual dessas cenas te faria chorar mais? Alguém saindo depois de anos de uma prisão, real ou emocional? Uma aluna realizando algo que aprendeu com você? Uma pessoa ferida sorrindo de novo? A inauguração de algo que você ergueu? Pai e filha se abraçando depois de anos afastados? Alguém dizendo, eu nunca tinha pensado nisso, com um olhar transformado. O que mais te faria chorar? Ai, alguém riscou minha tela, hein? Sua maior impaciência é com desculpas de quem já podia ter saído, erros repetidos por falta de informação, frieza e indiferença, planos que ficam eternamente no papel, orgulho separando pessoas que se amam, conversas rasas. Impaciência, vocês sabem, né? No filme da sua vida, qual que é o capítulo mais forte? O dia que você saiu de onde você se sentia presa, o dia que você finalmente entendeu, teve uma resposta, a ferida que você conseguiu fechar, aquilo que você ergueu do zero, a relação que você construiu, o dia que você acordou para a própria vida. A, B, C, D, E ou F? 11. Num grupo, o seu papel natural é empurrar todo mundo para frente quando trava, explicar até o último entender, perceber quem está mal antes de todos, estruturar quem faz o quê, segurar a união quando aperta, questionar o rumo quando todos aceitam calados. Quem é você? Que tipo de história te prende numa série ou num filme? Fuga e superação, mestre e aprendiz, recomeço depois da dor, construção de um sonho ou império, reconciliação de família, personagem que descobre quem realmente é.
que mais te prende numa série, hein? 13. O que que você mais teme desperdiçar? A liberdade que você conquistou, o conhecimento que você acumulou, a sensibilidade que você carrega, as ideias que moram em você, as pessoas da sua vida, a consciência que você despertou. O que que você mais teme desperdiçar? Penúltimo. Se você pudesse gravar uma frase na mente de todas as mulheres do mundo, ou pessoas, seria: existe saída. Entender muda tudo. Sua dor merece cuidado. Começa, mesmo com medo. Reconstruir vale a pena. Acorda para a tua própria vida. Daqui 30 anos, você quer ser lembrada uma mulher que libertou pessoas, ensinou pessoas, curou pessoas, construiu aquilo que permaneceu, reuniu pessoas, despertou pessoas. Qual foi a maior letra que vocês tiveram? Que aí a gente vai trabalhar bastante nessas letras, hein? D. Peraí, viu, Carol? Aqui, Carol. Ai, você empatou. A tua 15, Fran, deu qual letra? Depois eu vou mandar um link para vocês. Cadê o da Fran? Quem empatou, vê se a 15 é a última. Vê se a 15 deu uma das duas do empate, a 15 desempata. Nossa, da Letícia, tem dúvida? Tá, aí você olha para 15 para ver para fazer o desempate, tá? Ó, vamos lá. Quem deu maioria A? Você tem o maior teu propósito, tá? Ele é o quê? É libertar pessoas. Então, você tem um propósito de libertação. Então, o seu propósito é ajudar pessoas a saírem de situações que prendem, relacionamentos, empregos, medos, dívidas, padrões que se repetem. Você sente um incômodo quando vê alguém aceitando uma vida menor do que poderia viver. E você acredita de verdade que qualquer pessoa pode mudar. E a sua primeira reação diante do sofrimento de alguém é pensar em como tirar a pessoa dali. E existe um motivo para isso acontecer, tá? Em algum momento você também viveu presa ao medo da opinião dos outros, a um relacionamento de escassez, à insegurança. E foi por ter vivido isso que você percebe tão rápido quando alguém está preso. Galera da fez sentido? Bateu. Aí, qual é o seu maior bloqueio?
tá? Você que tem esse... Lembra que no nosso propósito também está a nossa maior dor? Você acha que ainda falta se libertar de tudo para poder ajudar alguém. Então você adia começar porque ainda tem coisas para resolver na sua própria vida. Você se compara com quem parece ter tudo resolvido e se sente atrasada. Você pensa, quem sou eu para falar disso? Ainda travo, se eu ainda travo em algumas áreas. Você ajuda todo mundo informalmente, tá? A gente vai passar nos slides sobre cada um desses, tá? Você conhece o caminho da saída porque já percorreu. Chegou a hora de você acender a luz de quem vem atrás. Quem deu B? Propósito com ensino. Seu propósito é transformar confusão em clareza. Você ama aprender, mas o que te realiza mesmo é ver alguém entender. Você adora ver as pessoas entendendo as coisas, compreendendo as coisas. Quando você explica, parece que o difícil fica simples, né? As pessoas vivem te dizendo, nossa, agora eu entendi. Você entrega o entendimento, tá? Você conhece muito bem, provavelmente, essa sensação de estar perdida, de aprender tudo sozinha, de sentir que ninguém te explicava direito. Foi dessa frustração que nasce o seu dom, de que para que o caminho, de fato, ele fique mais claro para quem vem depois. Qual que é o seu maior bloqueio? Galera do propósito de ensinar. Você compra mais um curso antes de aplicar o anterior, acumula certificados, sente que ainda falta uma informação, estudará, virou o seu jeito de se sentir produtiva enquanto você adia aparecer. Você virou especialista em aprender e permanece iniciante em compartilhar. Putz. Você já sabe o suficiente há anos, a autorização que falta é interna. E só você pode assinar. Putz. Putz. C, propósito de cura e cuidado. Quem deu essa C? Conta aí pra mim. Putz, putz, putz. Seu propósito é restaurar o que foi ferido. Você percebe quando alguém tá mal antes da pessoa dizer qualquer coisa. As pessoas se sentem seguras perto de você, te contam o que escondem de todo mundo. Você sabe que todo mundo fez no verão passado, né? Seu instinto é cuidar. E a sua cura acontece em qualquer lugar, numa conversa, num abraço. Provavelmente você aprendeu cedo demais a ser forte, né? A resolver, a acolher, a dar conta. E o seu maior bloqueio? Transformar o cuidado em abandono de si. Você cuida de todo mundo, mas no fim do dia, quem cuida de você? Você tem dificuldade de dizer não? Você sente culpa na hora de cobrar? Ou simplesmente atende de graça? Você é o pronto-socorro emocional da família? Raramente alguém pergunta como você tá. Priorizar a si mesmo parece um egoísmo. Você passou a vida sendo o porto dos outros. O seu propósito começa a prosperar no dia que você também vira prioridade. Olha que doideira, né, gente? Mas é verdade. Quem aí deu D? Propósito de construção. Seu propósito é construir o que permanece. Você transforma ideia em realidade, projeto, método, negócio, movimento. Onde os outros veem problema, você vai enxergar 1000 possibilidades. Onde as pessoas veem sonho, você já enxerga as etapas. Você participa da construção. Esse é o seu lugar do mundo. Você adora ajudar as pessoas a construírem. Você ama isso, né? Esperar, qual que é o bloqueio? Esperar o cenário ideal para começar. Você tem projetos há anos e meses esperando a hora certa. Você fica ajustando detalhe que ninguém viu ainda. Você pensa, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, talvez você carregue o medo de investir e ver ruir, que já viveu um projeto fracassando. O cenário ideal se constrói no caminho. Toda obra que hoje impressiona o mundo começou num terreno cheio de incerteza. As suas mãos nasceram para começar. Letra D, enquanto a Letícia
fica desesperada porque ela é letra F. Letícia, socorro, vai logo, né? Vambora, calma que vai ter slide, a gente vai falar um monte de coisa disso aqui, tá? Reconciliação. O seu propósito é reaproximar o que foi separado. Você enxerga os dois lados de qualquer conflito, você sofre com brigas, mesmo quando o problema é dos outros. Você tem uma facilidade de criar acordos, encontro e pertencimento. Perto de você, as pessoas pararam de se falar e voltam a conversar. Você conheceu cedo, muito provavelmente, a dor da ruptura, da distância, da rejeição, né? Uma família, às vezes, partida. E foi nessa dor que nasceu o seu dom de construir pontes. Qual que é o principal bloqueio de quem tem o propósito da reconciliação? Assumir responsabilidade de consertar tudo e todos. Você carrega culpa por brigas que outras pessoas escolheram manter, se desgasta tentando unir, sendo que precisa que as outras duas partes que queiram. Você faz o papel de ponte até que isso te machuque, tá? Você constrói pontes porque conhece o peso de viver diante de um abismo. Ofereça a travessia e deixe cada um responder pelo próprio passo. Quem é do F? Propósito, Letícia. O seu propósito é despertar. Você dá o clique nas pessoas. Seu propósito é fazer as pessoas enxergarem o que estava na frente delas o tempo todo, mas elas não conseguiam ver. Suas perguntas mexem mais com as pessoas do que muitas respostas. Olha que doideira, tá? E depois de uma conversa com você, é difícil a pessoa continuar pensando do mesmo jeito. Você desperta coragem, consciência, movimento e tem uma dificuldade real de aceitar a vida vivida no piloto automático, sem um senso crítico bom, né? E você sabe por quê? Você mesmo já viveu adormecida, você já passou anos tentando caber, engolindo sua própria voz, vivendo uma vida que parecia ser de outra pessoa e o dia que você acordou foi tão marcante que virou uma missão. Qual que é o seu maior bloqueio? Medo de incomodar. Suaviza o que pensa para caber na conversa, segura perguntas para evitar parecer intensa demais. Já te chamaram de exagerada, complicada, do contra. E aí você aprendeu o quê? A se conter. Em muitos momentos você escolhe agradar ao invés de acordar. Só que a sua função, ela incomoda por natureza. Quem tem o propósito de despertar, vocês vão incomodar, cara. Vocês vão ser chato na vida de alguém. Relaxa, tá? As pessoas que você vai transformar precisam da versão que você aprendeu a segurar. Sua intensidade é o alarme que muita gente precisa ouvir para sair da própria acomodação. Toque ele sem pedir desculpa. Putz, esse daqui, esse mexe, não mexe, gente? Esse teste, ele dá uma bugadinha, não dá? Qual que foi o seu, Camila? Não vi você falando, hein? Qual foi? Gente, só que isso aqui, ele dá uma clareza absurda. Dá uma clareza absurda. Por quê? Porque é a voz de vocês no mundo. A sua voz, muitas vezes, é para despertar, ou às vezes é para ensinar, ou às vezes é para reconciliar, entende? Então a gente precisa entender qual é a nossa maior missão. Qual é a nossa maior missão? Entende? A gente precisa ter essa clareza, né? Deixa eu voltar aqui o nosso PDF. Quem nasceu para libertar, conheceu a prisão. Quem nasceu para reconciliar, conheceu a ruptura. Quem nasceu para despertar, viveu anos adormecida. Presta atenção no que isso significa. A sua maior ferida e a sua maior missão têm o mesmo endereço. A vida te machucou exatamente na matéria que você veio dominar. Nasceu para despertar. Nasceu para libertar. Exatamente. Para construir. Isso é a causa de vocês. Propósito, gente, da libertação.
As maiores prisões do mundo, elas não têm grades, né? É aquele casamento que tinha pequeno, o emprego que adoece, a dívida que persegue, o medo que decide tudo, crença herdada que ninguém nunca questionou. E elas têm uma característica cruel. Com o tempo, o preso ele começa a decorar a cela, né? Ele arruma a cela, enfeita a cela, defende a cela, é assim mesmo, todo mundo vive assim. Quem sou eu para querer mais? E a pessoa passa tanto tempo presa que confunde a prisão com a personalidade dela. São pessoas incapazes de assistir alguém vivendo abaixo do próprio potencial sem sentir o impulso de agir. Elas olham para uma vida acomodada e enxergam que quase ninguém vê. Uma porta trancada com alguém sentado de costas para ela. Qual é o sentimento de quem tem o propósito de libertação? Gente, o maior sentimento é indignação. Procede aí? Temos os indignados? Enquanto os outros olham para uma pessoa acomodada e sente às vezes pena, ou julga, ou fica indiferente, a pessoa ela revolta, fala: não, não é possível você estar nessa situação. Ver alguém vivendo abaixo do potencial incomoda o corpo dela. É um incômodo assim muito grande, tá? Então, isso daí é um combustível do próprio propósito, tá? É o combustível do próprio propósito. Qual que é a causa de quem tem o propósito da libertação? Lutar para que as pessoas deixem de viver presas. Prisão emocional, financeira, relacional, mental. Qual que é o teu bloqueio? Acreditar que precisa estar completamente livre para libertar alguém. E olha de onde vem. Quem nasceu para libertar quase sempre conheceu a prisão por dentro. Medo, aprovação, escassez, relacionamento, insegurança. Então, ela olha para áreas que ainda constrói em si e conclui que ainda falta. E essa régua condena qualquer ser humano à espera eterna. A chave que você usou para sair continua na sua mão e tem gente do outro lado da porta. A maior prisão de quem veio libertar costuma ser acreditar que ainda não é livre o suficiente. Propósito de ensinar. O mundo está cheio de informação, mas com pouco entendimento. O propósito de ensinar, ele existe para fechar esse abismo. Então, é a pessoa que ela vai querer gerar o quê na vida das outras pessoas? Entendimento, tá? Qual que é o sentimento? É um ex do entendi. Nossa Senhora. Sabe quando você tem aquele negócio, caramba, faz sentido? Quando você tem essa virada de chave, tá? Então, assim, existe um momento que essa mulher persegue a vida inteira sem perceber. O segundo, exato em que o olho de alguém acende. Então, assim, aquele momento que você fala, caramba, entendi, é um sentimento. E o outro sentimento é quando alguém fala, putz, agora eu entendi. Isso mexe com você, né? Então, para ela, ver alguém entender dá mais prazer do que saber. Os outros acumulam conhecimento como posse. Ela sente o conhecimento como ponte. Vamos lá, tem pessoa, gente, que estuda para vencer uma discussão, para se sentir superior, para ter mais capacidade. Você que tem esse propósito de ensinar, você estuda, mas no meio da página você pensa o quê? Quem precisa saber disso? É diferente o pensamento. Você fala, puta, quem precisa saber disso? Né? Então, sua causa é transformar a confusão em clareza e entregar entendimento muito além de informação. Qual que é o bloqueio? Achar que sabe pouco. A origem é sempre uma dessas. Já se sentiu perdida, já sofreu por falta de orientação, já foi aqui que custava entender, ou cresceu ouvindo que precisava saber mais para valer alguma coisa. Então virou colecionadora, muita informação, pouca metodologia, pouca execução. Enquanto busca dominar tudo, alguém continua precisando exatamente daquilo que você já sabe. Quem nasceu para ensinar, vive acreditando que ainda falta aprender mais um pouco. Putz. Ai, 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 hein? Propósito de cura e cuidado. Esse propósito, ele é de restauração, né? É, é uma cura que acontece, gente, não é aquela cura só do médico, do consultório, né? Que acontece numa conversa, no tratar, da forma que você trata uma pessoa.
Quem tem esse propósito faz as pessoas se sentirem seguras, cuidadas e inteiras de novo. E existe uma quantidade enorme de gente precisando exatamente disso. O sentimento que habita, a dor alheia no próprio corpo, se sente como se fosse sua. Tem que tomar muito cuidado quem tem esse propósito aqui, tá? Para não ser uma esponja. Sente o ambiente antes do primeiro bom dia, percebe a tristeza atrás da maquiagem, né? As pessoas relaxam os ombros perto dela sem saber por quê. É empatia em estado puro, tá? Qual que é a causa? Restaurar o que foi ferido em conversas, presenças, comunidades. Qual que é o bloqueio de quem tem essa missão? Transformar o cuidado em abandono de si. A origem quase sempre está numa infância onde você precisou ser forte cedo demais, cuidar da casa, dos irmãos, das emoções dos adultos. Então você aprendeu que o amor vale pelo que carrega. Ou seja, você dá conta de todo mundo, sente culpa ao receber, confunde cobrar pelo dom com trair o dom. Cuidar de todos até que não sobre ninguém para cuidar dela. Putz. Quem nasceu para cuidar costuma esquecer de si. Propósito de construção. Aí, Cris, tudo que existe ao seu redor começou numa ideia, na cabeça de alguém. Todo método, projeto, a diferença entre o mundo ter ou não ter essas coisas foi o quê? Uma pessoa decidir tirar essa ideia do papel. O propósito de construção é a causa de quem transforma ideia em realidade, cria negócios, métodos, projetos, movimentos, equipes. É quem enxerga possibilidade onde os outros enxergam problema. Qual que é o sentimento? Prazer de ver nascer. Ama ver algo nascendo, cara. Enquanto os outros sentem um medo diante do papel em branco, a pessoa que tem esse propósito tem apetite, né? Possibilidade para ela é um sentimento físico, a mente já monta etapas, já enxerga o depois, já vê a coisa de pé. E existe uma emoção que só ela conhece na intensidade máxima. A de olhar para algo funcionando no mundo e pensar: isso saiu de dentro de mim. A causa, construir o que permanece, empresas, métodos, movimentos, legados. Essas pessoas, o legado delas é ajudar os outros a deixarem um legado. Qual que é o bloqueio? Esperar o momento perfeito. Então, assim, geralmente são pessoas que viram coisas ruindo, né? Um projeto que quebrou, um pai que faliu, um sonho da família que desabou, cresceu ouvindo que isso ia dar errado. Então, ela protege a obra do fracasso do único jeito que conhece, deixando a obra no papel. Putz. Rascunho engavetado tem uma vantagem muito cruel. Jamais fracassa e jamais existe. Tava inspirada hoje, hein, gente? Falar que vocês vão dormir com os triplex na cabeça, hein? Quem nasceu para construir acredita que precisa ter tudo pronto antes de começar. Constrói tantos planos e esquece de construir a própria obra. Propósito de reconciliação. Quase toda família tem uma mãe e uma filha que mal se falam, irmãos brigados, parente sumiu depois de uma discussão. E a maioria dos casos tem amor, mas o que separa ali é uma mágoa, é um mal-entendido. O propósito da reconciliação é a causa de quem restaura o que foi separado, reaproxima pessoas, vínculos. É bom com liderança também, porque quem tem esse propósito de reconciliação conecta muito bem as pessoas, tá? Qual que é o sentimento? O sofrimento com a ruptura. Cara, a pessoa não gosta da ruptura, né? Dói nela, a briga alheia dói como se fosse nela, enxerga os dois lados com uma facilidade que chega a ser solitária, porque enquanto todo mundo escolhe um lado, ela fica no meio vendo a dor dos dois e carrega um desejo antigo, quase infantil na pureza, o de ver todo mundo junto de novo. Qual que é a causa desse propósito? Restaurar o que foi separado, pessoas, famílias, gerações, grupos. Qual que é o bloqueio? Assumir responsabilidade de consertar tudo e todos. Quem nasceu para reconciliar, cresceu no meio da ruptura, geralmente pais em guerra, família partida, rejeição, distância. A criança que ela foi decidiu sem palavras que seria
escola da família. E a adulta continua pagando essa promessa. Confunde fazer pontes com carregar pessoas nas costas. Tem medo de decepcionar e acaba se abandonando. Por último, o propósito de despertar. Tem muita gente vivendo no piloto automático, né? Estudou o que mandaram, trabalha no que apareceu, repete os dias e nunca parou para se perguntar se essa vida foi escolhida ou aceita. O propósito de despertar é a causa de quem interrompe isso. É quem faz a pessoa enxergar o que estava na frente dela o tempo todo. Padrões que se repetem, as escolhas que terceirizou. A ferramenta principal de quem desperta é a pergunta, porque a resposta a pessoa esquece na semana seguinte, mas a pergunta ela continua trabalhando na cabeça da pessoa. Qual que é o sentimento? Inconformidade. Tem uma incapacidade quase física de aceitar o automático, a conversa rasa, a resposta pronta, a vida ali no repeteco. Quantos outros sentem conforto na rotina, ela sente uma coceira existencial, as perguntas brotam nela sem esforço, tá? Qual que é a causa? Fazer pessoas enxergarem o que estava diante delas o tempo todo, despertar consciência, coragem, identidade e movimento. O bloqueio, medo de incomodar. A origem, né? Ela mesma viveu adormecida, tentando caber, agradando, engolindo a própria voz. Quando acordou e começou a falar, o mundo chamou de exagerada, intensa, complicada, do contra. Cada rótulo desses ensinou ela a se conter. E hoje ela mede cada pergunta, suaviza cada verdade, entrega ao mundo uma versão dela em volume meio que baixo. Seu maior bloqueio não é a falta de voz, é a falta de permissão para usar a sua voz. Quem nasceu para despertar costuma ser a última pessoa a despertar para si. Pegou aí, gente? Tá mais claro esse propósito? Você colocar sua voz no mundo, isso aqui tem que estar, ó, muito claro. Muito claro. Um propósito sem direção, ele continua sendo apenas uma intenção. Como que você pode viver o seu propósito? O que que você tem que fazer? O maior cemitério de propósitos não é o medo, é a falta de método. Por quê? Porque muitas pessoas têm missões e vocês têm. Acabou de comprovar. Só que você precisa saber o quê? Como viver isso? Como viver isso? Como você vai viver isso? Como que você vai colocar isso no mundo? Só que sabe qual que é a maior dificuldade que até eu tenho, né, de falar isso aqui para vocês? Que tudo que importa muito vai te dar mais resistência, você vai ter mais medo. Você quer ver? Se você tá com uma caneta, essa aqui, e aí alguém fala, joga a caneta aí, você joga. Se cair não tem problema, é baratinho. Agora, se alguém fala, dá o computador aí, dá o seu notebook, você joga? Você não joga. Por quê? Porque ele é mais valioso. Ele é mais valioso. O que é mais valioso detém mais atenção. E o que detém mais atenção provoca mais medo. Anota isso em algum lugar. Compromisso é diferente de comprometimento. O que que é o compromisso? A gente não começou nossa aula 8 horas da noite? Era o nosso compromisso, certo? Compromisso. Acabou. Tem hora marcada. Se você marca uma consulta médica amanhã, 9 horas da manhã, você tem um compromisso. Se você não for, você perde o quê? A vaga na consulta, você, né, tem outra pessoa te esperando, uma situação desagradável. Se você tem um personal trainer te esperando amanhã às 7 horas da manhã, se você faltar, você perdeu o dinheiro que você deu para ele, ou você deixou ele esperando lá. O compromisso, ele tem o quê? Uma hora marcada, você tem uma responsabilidade com outra pessoa e tem uma consequência meio que imediata. O comprometimento
é diferente. Envolve você e você. E o prejuízo é a longo prazo. Exemplo. Você fala que você vai treinar amanhã às 7 horas da manhã. Mas aí você não vai. Tem um prejuízo? Amanhã você vai ter um prejuízo? Não. Não tem prejuízo nem. Você não vai ter prejuízo algum. Simplesmente você não foi. Você fala que amanhã você vai estudar ou que você vai fazer alguma coisa e aí você não faz. Você tem algum prejuízo amanhã? Não. Existem dois tipos de procrastinação. A procrastinação com prazo. Essa procrastinação com prazo, você vai fazer em cima da hora de uma forma meio chula, mas você vai fazer. Agora, a sem prazo é a mais dolorida, porque geralmente as pessoas despertam lá para os 80, 90 anos, quando tá no fim da vida. Ou quando a conta chega. Quando aquela doença aparece e você sabe que você poderia ter feito mais pelo seu corpo. Quando o tempo passa e você fala, pô, eu poderia ter me doado mais. Eu poderia ter feito mais por mim. Eu poderia ter sido mais corajosa nos meus sonhos. Um dia eu tava com meu marido, a gente encontrou uma senhora, ela tava muito triste, né, na rua, assim, não conhecia. E ela, sabe quando a senhora tá emocionada? Você já viu senhorinha mesmo emocionada, assim, né? Você não sabe o que aconteceu, você viu um Luciano Huck, um negócio assim, né? E aí eu falei, ai, que foi? E ela tava triste. Porque ela não tava bem, ela tava doente e ela tava olhando pra vida dela e ela não, sabe, tipo, aquele sentimento de não ter mais tempo. E isso foi tão pesado pra mim, porque eu falei, meu Deus do céu, como é agoniante, né? Do tipo, eu não, ela falava, eu não consigo mais fazer as coisas, pô, eu não tenho mais tempo, eu devia ter feito tantas coisas quando eu era mais jovem. Então, comprometimento, ele envolve você e você. Tem uma consequência agora. Você vai ter o melhor argumento para adiar fazer o que tem que fazer. Você sempre vai. É uma viagem, o foco é outro, o momento não é bom. Você vai ter a melhor desculpa, fica tranquilo. Você vai ter. Você vai se convencer. Por isso que o propósito, ele envolve o quê, gente? Comprometimento. Ele envolve o comprometimento. Para você encarar aquilo. Para você falar, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Eu vou atrás desses sonhos. Porque o que que vai fazer você viver esse sonho? Sua missão. A tua missão. A tua missão, ela faz você ter um pensamento de possibilidades. Vou contar depois uma história para vocês, não deixa eu esquecer, que é o pensamento de possibilidades. O seu propósito merece ser sua fonte de riqueza. E eu sei que passa na sua cabeça quando eu falo isso. Cobrar pelo meu dom, ganhar dinheiro em cima dos outros, não tem essa crença, gente? Isso me parece errado. Eu quero desmontar essa culpa agora, que ela está te custando muito caro. Pensa comigo no destino de um dom que fica de graça para sempre. Você tem esse seu propósito, não tem? De ensinar, de despertar, de é, reconstruir, de libertar, de curar. Você tem esse propósito. Esse propósito, a gente vai chamar ele de dom, tá? Imagina se esse dom seu ele fica de graça, de construir, fica de graça para sempre. Ele vira aquilo que espreme nas sobras. Depois vem, depois do trabalho, depois da casa, depois de todo mundo. Vira conversa de domingo, conselho do corredor. E o dom espremido em sobra de tempo transforma meia dúzia de vidas, quando você poderia transformar milhares de vidas. Isso aqui, ó, vender é transformar e sentir que seu esforço está te trazendo frutos. Fruto. Por quê? Porque quando ela vende duas análises de temperamento e um pacote de 1.200, a Vânia, ela não está vendendo só isso, ela está vendendo o quê? Uma nova vida para essa pessoa.
Quando a Maria faz 9.000 de mentoria em um mês, ela não está só fazendo 9.000 de mentoria. Ela está transformando a vida das pessoas. Quando a Thay vende uma sessão de reprogramação por 897, não é só isso. Não é só isso, né, Vânia? E nesse, qual que foi o seu propósito, ô, Vânia? Que você fez o teste? E a Vânia, é uma prova viva. A Vânia, quando entrou na formação, não tinha nem Instagram, tá? Não tinha nem Instagram. Eu falo, cara, não dá nem para questionar, né? Porque assim, ali se aprende a vender mesmo, que ela sem Instagram, ela recuperou o investimento e foi antes de ir para o congresso que ela fez o Instagram porque foi obrigada, né? Nunca houve tanta oportunidade e nunca houve tanta invisibilidade. Enquanto você continuar só operando só na parte confortável do seu propósito, você nunca vai viver dele. De graça, o propósito vive das sobras do seu dia. Essa é a verdade. Dura, mas é a verdade. E a gente precisa começar a valorizar o nosso trabalho também. Vocês que trabalham com comportamento humano já, vocês precisam valorizar o trabalho de vocês. Porque sem o nosso trabalho, nada dá certo. Sem comportamento, nada dá certo. Você já parou para perceber isso? Sem comportamento, nada dá certo. Sem mentalidade, você pode dar o ouro para a pessoa. Não adianta. Chega num coelho, oferece uma corrente de ouro e uma cenoura. O que que ele vai querer? A cenoura. Mas o ouro vale mais. Mas o que que ele vê valor? Na cenoura. O que que alimenta ele? Cenoura. Então, se você não souber mostrar isso para as pessoas, você nunca vai conseguir viver da sua missão. Eu não sei se vocês adivinham, né? Mas o meu propósito maior é libertação, né? Não sei se deu para perceber e tal, né? O segundo é o despertar, mas o meu propósito maior é a libertação. E eu sempre fui, sempre tive esse sentimento de indignação. Eu já fiz muitas formações, né? Mais de 35 em comportamento humano, tudo que vocês puderem imaginar. E uma das coisas que mais me pegava era não ter protocolo de atendimento. Então, eu estava lá, um monte de ferramenta, um monte de coisa, mas eu não sabia o que fazer em cada sessão e eu não me sentia capaz. Porque uma ferramenta se aplica em 20 minutos, uma sessão tem 1 hora, no mínimo. Então, o que que você faz nos outros momentos? E assim, não é só aprender uma ferramenta, você tem que saber por que que essa ferramenta funciona. Por quê? Porque senão você nunca vai entender por que que ela não funcionou. A maior parte, gente, eu vou falar mais de 90% dos profissionais, eles não sabem por que que aquela ferramenta existe. Qual que é a teoria, a base, a ciência por trás da ferramenta? Porque a ferramenta não é você responder 2, 3 perguntinhas. Existe um propósito para a ferramenta. Por que que a gente, por exemplo, tem que fazer um desbloqueio emocional para a pessoa ter um comportamento diferente na vida? Por conta do conceito de cérebro preditivo, né? Que o nosso cérebro, ele é uma máquina de previsão. Isso é uma descoberta, entre aspas, né, em relação à linha do tempo recente da neurociência, e mostra que o nosso cérebro, ele, quando a gente enxerga algo, tem muito mais informação do cérebro para o olho do que do olho para o cérebro. Se eu não entendo essa predição, se eu não entendo como mapear esses conceitos, eu fico só ali no comportamento. O que que é o comportamento? 2 mais 2 igual a 4. Se eu quero mudar o 4, que é o comportamento, que obviamente empilhado dá um resultado, o que que você vai ter que mudar? O que vem antes, a equação. Você precisa mudar o 2 mais 2. Se você não mudar o 2 mais 2, não adianta, você vai ficar brigando, vai ter uma mudança temporária. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E essa imagem, gente, ela diz tudo. Eu estou ansiosa até para contar um negócio que eu aprontei aqui para vocês, que tá sensacional. Essa imagem, à primeira vista, parece que é uma pessoa afogando a outra, né? Mas, na verdade, isso aqui é uma pessoa afogando a si mesma.
Que essa é a sensação de quando você não vive, que você é chamada a viver. Então existe algo, você sente que tem algo grande dentro de você, mas você vive num lugar que não representa isso. Essa é a imagem, assim, por mais dolorosa que ela seja, eu acho que ela representa, assim, com maestria o que se sente. E aí eu estou apresentando para vocês agora a profissão que vai fazer vocês viverem esse propósito, que é a profissão de mentora comportamental. É uma profissão nova, entre aspas, a gente está no mercado aí tem uns 3, 4 anos, e ela tem um ponto à frente em outras profissões, né? Por quê? Porque ela direciona. Hoje o conhecimento, ele vale R$ 10. O direcionamento vale 100, 10 vezes mais. A gente quer o quê? Direcionamento. Então, o que que o mentor comportamental faz? Proporciona clareza para o mentorado, alinha o querer com o fazer, investiga causas do comportamento, melhora o diálogo interno e desenvolve autorresponsabilidade, dá respostas e coloca as pessoas para agirem. O que um dia te quebrou, hoje pode ser sua maior ferramenta de transformar vidas. O que que você precisa para viver do seu propósito, tá? Presta atenção, porque eu fiquei 3 anos, basicamente, só me lascando. Entrei em problemas financeiros gravíssimos. Eu quebrei a minha empresa 3 vezes, porque eu não tinha ideia disso aqui. Então, assim, você não precisa se lascar 3, 5 anos. Você pode aprender isso aqui nos próximos 10 minutos, tá? O que que você precisa para você viver o seu propósito? Primeira coisa, mercado. Como assim, Jana? Você precisa saber o mercado que você tá. Você fala assim, Jana, qual que é o seu qual que é o diferencial de aprender com você? Tem tanta gente para ensinar. Eu acredito que tem 3. O primeiro deles é a minha própria história, minha própria travessia que me faz ser única. O segundo, eu tenho um estudo de mercado do desenvolvimento humano absurdo. Eu sei o que funciona no mercado, eu sei o que está no mercado, eu entendo do mercado de desenvolvimento humano com muita profundidade. E o terceiro, o que eu ensino não é com base no que eu sei apenas. Eu sei muito, mas eu já atendi mais de 2.000 pessoas um a um. Eu aqui e a pessoa ali, eu já resolvi muito problema. Eu não sou só do palco, eu sou da cadeira. É diferente se aprender com quem é da cadeira. Com quem senta aqui, tá, qual que é o teu problema? Exemplo, vocês já viram falar, né? Tem que ressignificar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora me fala uma coisa, uma pessoa que chega, que procrastina, que tá um tempão procrastinando, que se fala de perdão, de tudo, né? Ela estava há muito tempo procrastinando, concurso público, enfim. Ela tinha algo que ela não conseguia estudar em determinado ambiente. Eu fui tentando entender e ler o que estava acontecendo, até que eu entendi que tinha dias específicos que ela procrastinava, que ela não conseguia estudar, ela tinha uma ansiedade absurda, ninguém descobria por quê. E durante uma sessão ela revela para mim que durante, acho que dos 9 aos 11 anos, não lembro exatamente a idade, ou se é dos 10 aos 12 ou dos 9 aos 11 anos, o pai dela, durante o Jornal Nacional, forçava ela a fazer sexo oral nele durante 2 anos. 2 anos. Por isso que toda vez que ela ia estudar e ela ouvia a vinheta, ela travava, ficava ansiosa e não conseguia fazer o que tem que ser feito. Se você só tem um monte de ferramenta solta e frase de efeito, você nunca dá conta de um caso desse. Você imagina eu falando para ela bem assim: perdoa teu pai, ressignifica. Eu não tenho cara para fazer isso. Cara, desculpa. Você tem que ter técnica. Você tem que ter um jeito de pegar e saber fechar aquela lacuna e reconsolidar aquilo. O processo de ressignificação não é mudar o que aconteceu, é você mudar a visão, a perspectiva da pessoa. Então, assim, gente, existem casos que são muito complexos. E esses casos complexos, você não vai conseguir falando,
Mas o que aconteceu? Como você se sentiu? Não dá para você ser um robozinho, você tem que ter técnica. Você tem que saber o que fazer, você tem que ter conhecimento prévio. Você tem que saber lidar com aquela pessoa, você tem que saber se comunicar com aquela pessoa. Porque senão você não vai conseguir resolver o problema. Você não vai conseguir resolver o problema, tá? Então você precisa de método de atendimento. O que é método de atendimento? É protocolo. Passo 1, 2, 3, 4. É um protocolo de 5 sessões? É um protocolo de 10 sessões? É um protocolo de uma sessão? E direcionamento. O mercado hoje ele está capacitando profissionais e por isso existem bons profissionais completamente perdidos sem resultado. Por quê? Porque você não sabe como construir uma carreira, né? A formação Mentoria de Elite, ela não é apenas uma formação de capacitação profissional. Ela é o caminho para você colocar a sua mensagem no mundo. Mentoria de Elite, ele tem quantos anos você lembra, amor? Acho que já tem 4, 5 anos essa formação, hein? Eu vou mostrar ela aqui para vocês, mas é que eu montei um combo e eu montei esse combo hoje. E por eu ter montado hoje, o Rod não teve tempo de me contrariar, sabe? Porque eu falei, pô, eu já escrevi, eu não te, eu sou bem esperta com ele, né? Porque o Rod ele nega tudo, viu, gente? As coisas que eu faço para vocês, as condições especiais. Vocês podem ter certeza que o Rod ele tentou me segurar e eu lutei muito, porque eu falei, cara, isso aqui vai ser surreal. Por quê? O que que eu pensei, tá? Qual que foi minha linha de raciocínio? A gente já passou do meio do ano, tá certo? Tem algumas pessoas aqui que tá no meio do ano e nada aconteceu de tão significativo. Então eu fiquei pensando assim, o que que a gente enfia ali dentro para acelerar esse processo para até novembro a gente já tá com isso daí, ó, tinindo, tá? O que que tem? Na formação Mentoria de Elite, você tem a certificação de mentora comportamental com certificado, tá? Sim, pode chamar, chama a Alane e alguém da equipe, Rô, que tem um bônus. Inclusive, você tem esses bônus aqui que eu vou falar, tá? Fazendo renovação. Pera lá, tá? Aí, ó, quem fez indica, né, gente? Quer fazer até de novo. Você vai se certificar como mentora comportamental, certificado reconhecido pelo MEC, tá? Essa certificação eu assino junto com uma faculdade, tá? Para ter a chancela do MEC. Então, você tem um certificado de uma universidade, tá? Fora disso, você tem 2 certificações pela Elite X Company, que é a nossa empresa. Você tem a certificação de analista de temperamentos e também a certificação de desbloqueio emocional, de protocolo de desbloqueio emocional, tá? Então, aqui você vai. A única formação autorizada no Brasil formar analista de temperamentos é essa aqui. Por quê? Porque analista de temperamentos é uma marca. Digita no INPI, vai estar lá, desenvolva-se, tá? Aqui, gente, é uma formação e você vai passar pela análise de temperamento também na formação. É incrível, tá? Aí tem todo o processo de desbloqueio emocional, tá? É, desbloqueio emocional, as feridas. Aí tem todas as feridas da rejeição, da humilhação, do abandono, tem todas as feridas. E tem toda a parte do marketing para mentores, tá? Aqui, depois, a gente tem todo o protocolo de atendimento. Depois eu posso até abrir a página se vocês quiserem ver. Tem todo o protocolo de atendimento, tudo que vocês têm que fazer em cada sessão. Dá para vender análise de temperamento separado. Quanto que você vai vender? 497 uma análise de temperamento. Calcula aí se você vender, sei lá, 4 análises por semana. 2.000 por semana, 4, 8.000 por mês só com análise de temperamento. Geralmente, quem faz análise de temperamento vai querer fazer o quê? O processo de desbloqueio emocional com você. Um processo de 5 sessões, no mínimo 1.200. No mínimo 1.200, tá? Processo de 10, 2.500, 3.000, tá? Que você recupera investimento muito rápido. 2 anos de acesso, 2 encontros ao vivo por mês. Gente, durante 2 anos, o Mentores de Elite, para quem não sabe, a gente tem 2 encontros por mês. Um de aprofundamento, outro de plantão de dúvidas. Então, se você tem dúvida, você pode colocar a tua dúvida no plantão durante 2 anos. Nenhuma formação no mercado dá tanto suporte quanto essa, tá? E análise de temperamento, você passa pela análise, tá? Você tem acesso também por 2 anos. Ah, outra coisa. Ah, eu assisto as aulas, eu vou me certificar? Não.
você vai ter que fazer um trabalho no final. Por quê? Porque nossa empresa ela é conhecida por não certificar apenas assistindo aula. Você se certifica fazendo o trabalho, tá? É uma super prova? Não, mas é um negócio para testar seus conhecimentos e o quanto você assistiu os casos práticos, porque tem 100 casos de desbloqueio lá para você assistir. Combo especial. Olha isso, gente, olha o tanto de coisa que eu enfiei, presta atenção. Tem a formação Mentores de Elite, que é 5.200, o curso de Neurociência e PNL, tá? Treinamento de oratória e palestras e essa imersão de aceleração. Presta atenção o que vai ser essa imersão de aceleração. Ai, até saiu aqui. A gente vai ficar um dia inteiro, vai ser só mão na massa. E a gente vai estruturar do zero o teu negócio. Qual é o teu plano? O que que você vai vender? Qual que é o produto? Como que vai ser? A gente vai estruturar isso aqui junto. É uma imersão de aceleração. Vai ser um dia inteiro, tá? Vai ser umas 8 horas de imersão. Vai ser meio puxado, mas assim, você vai sair com toda a estrutura. Você vai sair com uma mega estrutura com essa imersão de aceleração, tá? Essa aqui, é porque todas são muito legais. Eu não tenho uma preferida nesse combo, tá? Não tenho, gente. Esse curso também é maravilhoso. Ele te dá muita base para você aprender neurociência. Todos eles são maravilhosos. Esse treinamento de oratória, esse é legal. Você vai aprender técnicas para você falar melhor, para você se posicionar melhor, até para os seus conteúdos você não sair igual um robozinho, sabe? Olá, eu quero falar com você sobre a minha formação. Não, você vai falar mais fluido, né? Você ter essa fluidez na tua comunicação e como que você vende palestra. Porque agora está tendo um mercado muito forte de palestra, porque a gente está tendo a NR1. Então, as empresas estão sendo obrigadas a contratar palestras. Isso daqui é um bônus que deveria até colocar o maior valor, tá? Todo combo, 8.291, tá? Sai por menos do que o valor sozinho da formação, tá? Que sai 12 de 375, que é 4.500 em 12 vezes sem juros, tá? A formação Mentores de Elite não existe para dar um propósito a ninguém. Isso ninguém pode fazer para você. Ela existe para que o propósito que você descobriu hoje não morra quando essa aula terminar. Diamantes não nascem brilhando. Eles suportam pressão e depois recebem lapidação. O mundo não precisa de mais pessoas com propósito. Precisa de pessoas que tenham coragem de viver o propósito que já descobriram. Dúvidas, pode mandar para. Quando eu iniciei a formação em fevereiro e abril, já fiz primeiras vendas de análise de temperamento, foi minha melhor escolha. Comprei a formação, vieram 20 anos de vida em um só. Olha, eu vou enviar para você, sua caneca. Caneca? Caneca. Ai, que linda! Amei! Amei! Meu posicionamento mudou depois do Mentoria de Elite. Não consegui me posicionar. Hoje chega cliente qualificado, praticamente pronto. Ai, amei! Fala aí seu depoimento, Vânia, também. Como é para a Vânia? Você tem que segurar ela, porque ela vai no mercado, ela vai comprar no mercado, na farmácia, comprar uma dipirona, ela vende. Pode mandar mensagem no grupo para a galera se aplicar. Não é de venda, não é de venda direta, tá? Então você vai formulário, eu vou conversar com você para ver se, né, nossa equipe, vamos conversar para ver se realmente é para você, se é o seu momento, se você tem dúvidas, você esclarecer, porque assim, gente, pode ser que não seja para você, tá? O Mentoria de Elite em específico, eu cravo bem para ver se é para você, tá? Eu procuro bem, porque lá é 2 anos que a gente fica junto, né? Então, assim, você tem que ser, no mínimo, bem gente boa, porque a galera lá é muito gente boa. O networking lá, não é, Bia? É diferente o Mentoria de Elite. Não sei explicar. É inexplicável. Então, assim, tem todo um crivo. Então, você preenche o formulário, a gente vai conversar, ver se é ou não para você, tá? Ainda tem a comunidade do Facebook, você tem suporte para atendimento durante 2 anos. Assim, só de você ter suporte por 2 anos é absurdo, né? E você se certifica como mentora, né? Você já foi selecionada, uai, já fez, só você só vai renovar. O perigo é você não querer sair mais. Sem dúvidas?
Olha, gente, eu até que fui. Falei, cara, não vou fazer aula de 3 horas, não. Eu vou